Adriano, conta um pouco da sua trajetória para o nosso público. Como é que uma pessoa que nunca esteve envolvido com a política venceu essa eleição de 2020 e está prestes a concluir o seu primeiro mandato com uma avaliação de 90%. Conta um pouco para a gente quem é o Adriano Silva. É verdade, olha, eu até praticamente ignorava a política, né? Obviamente que votava com consciência, mas não participava do processo político. E eu sou de família de empresários e sou bisneto do fundador de uma indústria farmacêutica. E eu vinha presidindo a empresa desde 2012, quando em 2015 nós vivemos a crise Dilma. E aquilo foi muito doído para mim, porque nós tínhamos acabado de sair de uma crise interna da empresa, estávamos crescendo, estávamos ali gerando lucro no primeiro ano, e aí veio a crise Dilma, e nós tivemos que fazer demissões, e essas demissões não por incompetência de ninguém, né? Você tirar pessoas que estão jogando, pessoas que estão ali trabalhando, você escolher, é muito difícil. E aquilo me machucou muito, né? Aquilo marcou demais em mim. E foi em 2018, então, quando eu conheci o Partido Novo, e eu vi um sistema político tentando crescer de forma diferente, né? Um sistema político diferenciado, que é o Partido Novo, e eu disse, poxa, tá aqui uma coisa que daqui a pouco eu posso estar fazendo. Eu me filiar ao partido, eu ajudar o partido, que os filiados acabam ajudando financeiramente o partido, e quem sabe isso daqui é uma plataforma boa da gente poder lançar novas pessoas. Só não sabia que seria eu em 2019, porque de fato não passava na minha cabeça em eu ser candidato naquele momento. Eu estava no auge da carreira, né, e meus filhos em casa ainda, né, pré-adolescentes, mas em 2019 o partido veio e me chamou, e a minha primeira reação foi o não, né, foi dizer não posso, sou presidente, não dá, não isso, e a gente arranja desculpa para tudo, para não participar da política. Mas aí foi minha esposa, Bianca, que comentou comigo, e ela disse, você se lembra da crise de 2015, Adriano? Né, e aí a gente, como casal, a gente sentou e a gente percebeu de que, de fato, né, se a gente não participar da política, a gente aí vai acabar consumindo ela como ela vem. Então, se a gente ignora a política, a gente pode até ignorar ela, mas as consequências dela a gente não ignora. E ali estava surgindo uma porta de entrada na qual eu confiava e confio ainda, que era o Partido Novo. Eu disse, então tá, eu acho que por essas regras e desse jeitão eu vou me colocar à disposição da sociedade. E vamos fazer. E matematicamente era impossível, politicamente era inviável. Imagina um partido pequeno que nunca tinha participado. A Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, são 620 mil habitantes, mais de 40 bairros. Eu ficava imaginando como é que eu vou me tornar conhecido nessa cidade como um todo para receber o voto e me tornar prefeito. Mas deu certo. Então, Adriano, foi uma certa indignação como empresário que te fez se sentir distante da política. E aí a oportunidade da eleição de 2020 foi se engajar na política para resolver aquela indignação que você sentia como empresário e até mesmo com uma certa omissão em relação ao mundo público e mais assim, empurrão final da Bianca, da sua mulher, muito importante, porque afinal de contas, para sair candidato, se não tiver o apoio doméstico, não dá para sair, não é? É verdade. Foi exatamente isso, né? E eu estava muito indignado como Joinville vinha sendo administrada. Nós tivemos um governo PT e 2 governos MDB e muita fisiologia dentro do governo, né? Muita gente indicada politicamente, pouca resolutividade, pouco resultado, e Joinville perdendo negócios para cidades vizinhas, empresários reclamando de que não conseguiam abrir seus negócios lá dentro. A cidade estava feia, uma cidade que sempre foi muito bem cuidada, uma cidade florida, né? E aquilo eu, como joinvilense, que nasci lá e tudo mais, a gente sempre valorizou e ter orgulho de uma cidade bonita, uma cidade bem cuidada. Então, não só a política nacional, mas a política municipal também, né, me fez querer ir para frente e tentar mudar e fazer diferente. Mas apesar da sua não participação na política, você sempre teve um engajamento cívico forte com a cidade. Aliás, você era um bombeiro voluntário. Como é que você resolveu ser um bombeiro voluntário de Joinville? Excelente pergunta. Esse é um tema muito legal de falar, porque muitos brasileiros nem conhecem esse sistema de bombeiros voluntários. Joinville, quando teve os primeiros incêndios, Joinville era uma cidade praticamente isolada do país, não existia BR-101, então os alemães, que foram os colonizadores da cidade, eles se organizaram e montaram um clube, de fato, pagavam para ser sócios e eram bombeiros voluntários, então eles saíam juntos para apagar o incêndio. Tinham cornetas, se alguém via um incêndio, tocava a corneta, outro tocava a corneta, a cidade se mobilizava e fazia isso. E hoje a corporação tem mais de 120 anos, são 127 anos de existência. E eu sempre gostei de medicina, mas eu acabei fazendo administração de empresas
E aí, quando eu descobri que ser bombeiro voluntário qualquer um poderia ser e fazer o curso, lá fui eu fazer o curso. E fiz o curso, virei bombeiro e depois fiz especialização em socorrismo, em ambulância, né? Atendimento de pré-hospitalar. Então, são 21 anos trabalhando nas ambulâncias do Corpo de Bombeiros de Joinville. Então, essa foi uma maneira de eu conhecer a cidade inteira, né? Porque no dia a dia eu estava trabalhando na empresa, indo para casa e tudo mais, mas nos meus plantões, que geralmente são quintas-feiras à noite, das 6h30 da noite até 6h30 da manhã, é o plantão, aí acaba conhecendo a cidade toda, porque num plantão são 4 acidentes, no mínimo, que uma ambulância faz de atendimento. Então aí já se vão centenas e centenas de atendimentos. E que tipo de atendimento que você fez, assim, que te chamou a atenção muito? Tudo que você imaginar, que você imaginar, mas teve um atendimento que, assim, mexeu muito comigo pessoalmente, que foi a minha mãe. Né? Eu estava de plantão e minha mãe teve um AVC e eu fui chamado para o local e era ela. Né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer o atendimento rápido e ela ficou sem sequela alguma. Né? Então ali eu percebi o quanto a gente tem que trabalhar em time, porque naquele momento eu virei filho, né? A cabeça colapsou, imagina, né? E por isso que a gente sempre trabalha em time. E o mais inusitado é que Joinville tem um jacaré que ele mora no rio, no principal rio da cidade. E esse jacaré foi apelidado de Fritz, e hoje ele virou o mascote da cidade. O Fritz é o mascote. E numa bela noite, eu estava de plantão, passaram o rádio da emergência, e aí a central falou, olha, a situação é inusitada, é diferente. Eu disse, o que vem, né? O jacaré Fritz tinha saído do rio, estava parado em frente a um ônibus cheio de passageiros, e a gente estava sendo deslocado para lá para tirar o jacaré. Eu disse, meu Deus, em que curso que eu perdi, qual foi a aula que eu perdi, né, de tirar jacaré de cima da via, né? E aí eu olhei para o motorista e disse, você vai dando sinal de luz, vai botando sirene aí, porque, eu não quero lá brigar com o jacaré, né? E aí, no fundo, o jacaré acabou saindo quando viu a ambulância e o pessoal do ônibus aplaudiu, e os heróis. Então, assim, essa é a mais cômica, assim, né, que eu vivi. Mas todos os atendimentos, assim, a maioria deles são acidentes com motociclistas, né? Isso é diário. Né? E esse é um problema sério, se a gente falar em saúde pública, é um problema sério, porque você está falando de uma geração jovem, gira em torno dos 19 anos aos seus 30 anos de idade, uma geração que está no auge, né, do seu corpo físico, da sua condição de trabalho, e acabam sendo acidentes graves, né? Acidentes geralmente onde vão mexer de articulações, tornozelo, joelho, né, fêmur, e que podem ficar com sequelas para o resto da vida. Então, de fato, hoje a moto é o que mais a gente atende, assim, em termos de atendimento.